Salve família, vamos para mais um vídeo desse domingo, 20 de fevereiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações ao lado para fortalecer e deixe seu like no vídeo. Para esse domingo separei 14 palpites para você estar investindo e um bilhete pronto no final do vídeo com duas opções em média de aposta por jogo. Temos jogos aqui pelo Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Premier League e demais campeonatos. Para esse sábado, 19 de fevereiro, deixamos uma tripla para você estar investindo. Pegamos aqui Arsenal para vencer, a equipe do Brentford bateu. Liverpool e Norwich acima de 2 gols e meio bateu. E Granada e Villarreal acima de 1 gol e meio bateu. Essa foi a tripla que deixamos para esse sábado, 19 de fevereiro, com a ODD de 2.63. Agora passando para os palpites desse domingo, 20 de fevereiro. Começando aqui pelo Campeonato Italiano, na partida entre Fiorentina e Atalanta. Na classificação, é o quinto colocado contra o oitavo colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. No último jogo entre eles, confrontos diretos, a Fiorentina venceu fora de casa por 3-2. A odds abriu aqui a 2.60 para a equipe da casa, 2.62 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira posição de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Ou se você preferir pegar numa linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando pela La Liga na partida entre Espanhol e Sevilha, na classificação. É o segundo colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates e 3 derrotas. A equipe visitante vem de 2 vitórias seguidas e 3 empates. No último jogo entre eles, o Sevilha venceu em casa por 2-0. A odds abriu aqui a 3.50 para a equipe da casa, 2.20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas uma opção de aposta na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Agora pela Premier League, na partida entre Leeds e Manchester United. Na classificação, é o quarto colocado contra o 15º colocado. A equipe do Manchester United, que tem jogo válido na próxima semana pela Liga dos Campeões, recebe a equipe do Atlético de Madrid fora de casa. Então, para esse jogo, eu acredito que o Manchester venha com uma equipe bem alternativa. Nos últimos 5 jogos da equipe do Leeds, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Manchester United vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Manchester United venceu em casa por 5-1. A odds abriu aqui a 4.0 para a equipe da casa, 1.80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Manchester United, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Geralmente a defesa do Manchester vem sofrendo gols praticamente em todos os jogos. Ou se você preferir pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora pela Bundesliga, na partida entre Bayern de Munique e Fürth. Na classificação é o líder do campeonato contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bayern vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A equipe do Fürth vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Bayern venceu fora de casa por 3-1. A odds abriu aqui a 1.06 para a equipe do Bayern. Vou deixar aqui um palpite para vocês apenas na linha de gols, como primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar um palpite de acima de 3 gols e meio, também veja uma boa opção para esse jogo. Agora passando aqui pela La Liga, na partida entre Valência e Barcelona. Na classificação, é o sexto colocado contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Barcelona venceu em casa por 3-1. A odds abriu aqui a 2.0 para a equipe do Barcelona, 3.60 para a equipe do Valência. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Também vejo o jogo para gols para essa partida. Vou deixar aqui um palpite para vocês como segunda opção de aposta, acima de 2 gols e meio.
Agora voltando aqui pela Bundesliga, na partida entre Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach. Na classificação é o segundo colocado com 46 pontos contra o 13º colocado com 26. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, perdeu 3 e venceu 2. A equipe visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No último jogo entre eles, o Borussia venceu em casa. O Borussia Mönchengladbach venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1.66 para a equipe do Borussia Dortmund. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols como primeira opção de aposta, acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir ser um pouco mais agressivo, acima de 3 gols e meio. Agora passando aqui pela Premier League na partida entre Wolves e Leicester. Na classificação, vamos ver aqui na classificação geral. É o 8º colocado contra o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 1 vitória, 2 derrotas e 3 empates e 2 empates. No último jogo entre eles, o Leicester venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 2.20 para a equipe da casa, 3.20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, abaixo de 3 gols e meio, um palpite mais seguro. A equipe do Wolves tem a melhor defesa do campeonato, junto com a equipe do Manchester City, sofreu apenas 17 gols e tem praticamente um dos piores ataques do campeonato, com 21 gols marcados. A equipe do Leicester jogando fora de casa vem de 5 derrotas seguidas. Acredito que para esse jogo ser um jogo muito under, vou deixar aqui abaixo de 3 gols e meio, ou se você preferir pegar abaixo de 2 gols e meio, um palpite mais arriscado, também é uma boa opção para esse jogo. Ou se você preferir como segunda opção de aposta, pegar Wolves com um empate. Agora passando aqui pelo campeonato italiano na partida entre Inter e Sassuolo. Na classificação, a equipe da Inter vem na segunda colocação com 54 pontos, vencendo, passa para a liderança do campeonato, já que o Milan tropeçou nessa rodada contra a equipe do Salernitana por 2-2 fora de casa. A equipe do Sassuolo vem na 12ª colocação com 30 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da Inter, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Sassuolo vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, a Inter venceu fora de casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1.28 para a equipe da Inter. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Inter para vencer. Ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pela La Liga na partida entre Betis e Mallorca. Na classificação é o 3º colocado com 43 pontos contra o 10º, vamos ver aqui, deu uma travada aqui, contra o 16º colocado com 26 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 1-1 na casa do Mallorca. A odds abriu aqui a 1.60 para a equipe do Betis. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Betis para vencer. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Betis, o Betis venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. O Betis que vem jogando bem nesse campeonato, vem aqui na 3ª colocação. Acredito na vitória do Betis, vou deixar aqui Betis para vencer como primeira opção de aposta a 1.60. Ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pela Bundesliga na partida entre Hertha Berlim e Leipzig. Na classificação é o 7º colocado contra o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 empates. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Leipzig venceu em casa por 6-0. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, o Leipzig venceu 4 e empatou 1. A odds abriu aqui a 1.50 para a equipe do Leipzig. Vou deixar aqui um palpite de Leipzig para vencer. Ou se você preferir pegar uma linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pelo campeonato francês, na partida entre Marseille e Clermont. Na classificação é o 2º colocado com 46 pontos contra o 15º colocado com 24. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo entre eles, o Marseille venceu fora de casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1.44 para a equipe do Marseille. Vou deixar aqui um palpite de Marseille para vencer. Ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 1 gol e meio.
Passando aqui pela La Liga, na partida entre Atlético de Bilbao e Real Sociedade. Na classificação é o 7º colocado contra o 8º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. A equipe visitante venceu 1, perdeu 1 e empatou 3. No último jogo entre eles, ficaram empatados na casa do Real Sociedade em 1-1. A odds abriu aqui a 2.30 para a equipe da casa, 3.40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Ou, se você preferir, pegar uma linha de gols acima de 1,5 gol. Agora passando aqui pelo Campeonato Português, na partida entre Moreirense e Porto. Na classificação geral, é o primeiro colocado contra o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Porto venceu em casa por 5-0. A odds abriu aqui a 1.30 para a equipe do Porto. Eu vou deixar aqui o palpite de Porto para vencer. Ou, se você preferir, pegar uma linha de gols acima de 2,5 gols. Agora passando para a próxima e última tip, agora pelo Campeonato Paulista, na partida entre Santos e São Paulo. Na classificação geral, é o 2º colocado do grupo B contra o 2º colocado do grupo D. Nos últimos 5 jogos da equipe do Santos, vem de uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. A equipe do São Paulo vem de uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 1-1 na casa do São Paulo. A odds abriu aqui a 2.80 para a equipe da casa, 2.40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Santos, bateu ambas marcam em todos os jogos. A equipe do São Paulo, nos últimos 5 jogos realizados, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. No último jogo entre as equipes, bateu 1-1 na casa do São Paulo. Vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Ou, se você preferir, pegar uma linha de gols acima de 1,5 gol. Agora passando para a tripla que vou selecionar para vocês para esse domingo, 20 de fevereiro de 2022. Você pode pegar aqui Bayern de Munique e Furt acima de 2,5 gols. Deixa carregar aqui um pouco a internet. Bayern de Munique e Furt acima de 2,5 gols. Você pode pegar aqui Olympique de Marseille para vencer. A equipe do Clermont abriu aqui a 1.44. E você pode pegar aqui Leipzig para vencer a equipe do Hertha Berlim a 1.50. Essa é a tripla. Bayern de Munique e Furt acima de 2,5 gols. Marseille para vencer a equipe do Clermont pelo Campeonato Francês. E você pode pegar aqui Leipzig para vencer a equipe do Hertha Berlim a 1.50. Essa tripla vai gerar um DD muito boa para você fazer seu investimento. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!